Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão passando essa semana? Como que estão sobrevivendo ao isolamento? Espero que estejam todos se cuidando e espero que estejam todos bem. Hoje vai ser a nossa primeira aula à distância dessa disciplina com essa turma, onde nós iremos abordar aconselhamento nutricional, como a gente inicia o planejamento nutricional dentro de uma ação em educação alimentar e nutricional. Então, hoje nós vamos iniciar a sessão 2.1 do livro para darmos continuidade à matéria, ok? Orientação nutricional e aconselhamento nutricional são dois termos semelhantes, mas são utilizados em contextos diferentes. Têm significados diferentes, então nós não podemos utilizar ambos no mesmo sentido da atuação, ok? Então, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, orientar é indicar a direção, nortear, ou seja, eu vou dar um norte dessa direção, eu vou dar a conduta, né? Eu vou dar o caminho. E aconselhar é mostrar a necessidade, a conveniência ou vantagem de alguma coisa. Indicar, sugerir, recomendar é você fazer que aquilo que você esteja aconselhando faça significado, seja uma necessidade na vida daquela pessoa. Tipo, eu tenho uma razão para precisar disso, então eu vou entender aquela necessidade, ok? Então, orientação e aconselhamento são dois termos semelhantes, porém com sentidos diferentes. Orientação nutricional, ela vai ser mais informativa, tem como caráter prescritivo e vai ser por um curto período de tempo. Por exemplo, você está lá em consultório e você faz uma prescrição para o seu paciente em relação ao plano alimentar. Ele vai seguir aquele plano alimentar até o retorno, até a próxima consulta. Você prescreve aquilo, você vai explicar como funciona, passa todas as informações necessárias e faz uma prescrição, que será utilizada por um período mais curto de tempo, ok? As orientações são diretas e específicas. Por exemplo, eu tenho um objetivo de emagrecimento, então eu vou direcionar as minhas orientações para esse processo de emagrecimento. E tem como objetivo causar a mudança de hábitos alimentares. Então, todas as informações e prescrições passadas terão em comum o objetivo de mudança de hábito alimentar. Deve ser clara, sucinta e bastante objetiva, indicar a direção, nortear. Eu tenho que ser direta. São orientações diretas e específicas, então eu preciso fazê-las de maneira sucinta e bastante objetiva, direcionando ao objetivo daquele paciente, daquele indivíduo, daquele grupo, ok? E aí eu tenho o aconselhamento nutricional. O aconselhamento nutricional, ele tem um caráter mais educativo. Ele é um processo contínuo e complexo, objetivando resultados a médio e longo prazo. Então aí a gente já tem duas diferenças. Ali em cima, o caráter é informativo e prescritivo. Já o aconselhamento nutricional tem o caráter educativo. E enquanto a orientação nutricional se estabelece por um período curto de tempo, o aconselhamento nutricional tem um período de médio a longo prazo. Beleza? Então são duas diferenças. Frisem essas diferenças, tá, galera? Fica uma dica aí. O aconselhamento nutricional, ele visa a adesão do cliente ou paciente, isso vai depender de como você for tratá-los, ok? Em relação ao cardápio proposto, mais vínculo entre profissional, indivíduo ou população. Então, a gente quer a aderência desse paciente ao plano alimentar proposto, ao cardápio, ao plano alimentar, a qualquer estratégia que eu propus. Só que eu não quero só essa aderência. Eu quero estabelecer o vínculo entre esse meu paciente e entre esse paciente e eu, né? Entre o profissional e o paciente. Então, eu vou deixar de estar no papel de, olha, estou passando isso para você fazer, para pegar na mão desse indivíduo e falar, estamos juntos nesse processo.
Nós iremos passar juntos por esse processo, nós iremos traçar estratégias para que alcancemos juntos esse objetivo. A minha parte começa aqui e você dá continuidade daí. Não é aquela coisa, olha, a culpa é sua, tudo que você fizesse. Não, eu estou com você. Ah, errei, não tem problema. Começamos novamente, juntos. Então, o aconselhamento, ele vai traçar estratégias conjuntas para se alcançar esses objetivos. Belezinha? E aqui tem uma figura bem resumidinha que o livro de vocês trouxe, que é principais diferenças entre orientação e aconselhamento nutricional. Orientação nutricional, caráter informativo. Aconselhamento nutricional, caráter educativo. Orientação nutricional, curto prazo. Aconselhamento nutricional, médio a longo prazo. Orientação nutricional, sucinta e objetiva, enquanto aconselhamento nutricional tem a capacitação complexa e contínua. É um processo que vai aí por mais tempo do que além de uma prescrição. Belezinha? Continuemos então. Eita, isso. E aí a gente tem as ações educativas em saúde. O que são essas ações educativas em saúde? É exatamente o que nós iremos realizar num processo de educação alimentar e nutricional. Então, ela vai atuar sobre o conhecimento das pessoas, a fim de que essas pessoas aprendam a ter uma visão crítica, uma atuação crítica e desenvolver a capacidade de intervir sobre as suas ações. Então, ela vai criar condições para se apropriarem de sua própria existência. O que significa isso? Essas ações educativas em saúde têm como objetivo emancipar essas pessoas. Então, a gente vai lutar pela promoção e emancipação dessas pessoas. O que significa isso? Significa que aquele indivíduo não vai precisar tirar foto do café da manhã, da colação, do almoço, do lanche da tarde, do café da tarde, do lanche extra, da janta, da ceia e enviar para você, profissional, para falar, tá certo, tá errado, eu posso, não posso. Ele vai aprender a desenvolver uma análise crítica sobre o que faz bem e o que faz mal. E então ele mesmo estará apto a fazer as suas escolhas alimentares. Então, ações educativas em saúde buscam pela promoção e emancipação dos indivíduos nesse quesito, ok? Isso quando a gente fala em educação alimentar e nutricional, tá bom, gente? Às vezes pode ser ações educativas com outros intuitos de outras áreas. E qual é o nosso papel? Lá no comecinho da disciplina, a gente viu que o nutricionista, ele tem o papel de educador, ou seja, ele não é detentor da informação. Ele é um mediador, ele é um facilitador do conhecimento. Então, ele tem como papel facilitar esse processo, onde nós iremos traduzir o linguajar técnico-científico para palavras de mais acesso, de fácil acesso para essa população que muitas vezes não vai entender aquelas palavras difíceis. Então, ele vai ensinar conceitos importantes e oferecer soluções práticas para que as pessoas consigam aplicar conhecimento em seu dia a dia. Então, diante dos obstáculos que essa população ou esse indivíduo, que será o objetivo dessa ação educativa, nós temos que aprender a se moldar a esses obstáculos e mostrar outras soluções. Não é 8 ou 80, a gente tem uma condição de se afirmar, a gente tem uma condição de te ajudar por outros caminhos. Então, você vai conseguir, por meio de outros caminhos, aplicar o que for necessário no seu dia a dia. Beleza, galera? E aí, a gente volta para o aconselhamento nutricional, que, primeiro de tudo, precisa saber quem é o indivíduo a ser aconselhado. Eu não posso fazer um aconselhamento nutricional sem saber as necessidades desse indivíduo. E quais são os fatores que podem interferir na estratégia a ser planejada antes de se iniciar a ação em educação alimentar e nutricional? O que significa isso? Eu preciso ver
as necessidades do meu indivíduo, da minha população a ser aconselhada e o que pode interferir de maneira negativa e de maneira positiva na minha ação dia. O que vai influenciar? Eu tenho que considerar os prós e os contras para eu trabalhar com os dois na mesma balança e criar um equilíbrio, conseguindo então direcionar o meu aconselhamento nutricional ao meu público-alvo. Beleza? E aqui, como a gente já viu lá na unidade passada, pontos que precisam ser considerados a planejar um aconselhamento nutricional, porque isso vai influenciar o processo de cultura, nível de conhecimento nutricional, preferências e prazer, motivação à mudança, hábitos e comportamentos alimentares e realidade econômica. Isso eu não vou aprofundar novamente, porque a gente já viu cada um desses quesitos. E o que eu ressalto aqui é que esses quesitos, esses pontos a serem considerados, eles são direcionados tanto a nível individual quanto a nível de grupos, beleza? Então, vocês precisam analisar isso em um todo contexto. Quando a gente trabalha com grupos, às vezes fica um pouquinho mais complexo planejar esse aconselhamento, porque cada um tem a sua individualidade. Se eu trabalho com um grupo, então eu tenho várias pessoas que têm uma individualidade. Então, temos que nos preparar para lidar com as diferentes realidades encontradas nesse mesmo grupo, ok? E aqui o livro de vocês traz uma coisa que eu falo muito para vocês durante a aula, que é a memória alimentar. Porque eu falo que aquela questão do sentimento envolvido na comida, todo mundo já sabe o meu bolinho de chuva, não vou falar dele de novo, que já sabem de cor salteado, mas aí o livro de vocês traz uma frase bem legal de Damata. A comida tem o papel de destacar identidades e, conforme o contexto das refeições, elas podem ser nacionais, regionais, locais, familiares ou pessoais. Então, a comida, ela pode trazer influências culturais, que podem lembrar regiões, locais, talvez países diferentes, como elas também podem trazer aromas, experiências ou sabores. Aquele aroma da sua infância que você lembra, aquele sabor, aquela experiência. Nossa, eu comi, por exemplo, meu avô me dava sempre leite com groselha. Eu amava leite com groselha quando era pequena. Um dia eu passei muito mal, não pelo leite com groselha, mas porque eu estava doente. E aquele leite voltou todo. Nunca mais bebi leite com groselha. Por quê? Porque foi uma experiência traumatizante para mim que me impediu de repeti-la. Assim como aromas. Aromas às vezes te remete a alguma lembrança boa, alguma lembrança ruim, e aquilo te impede de comer aquela comida ou te incentiva a fazer aquela refeição. Porque aquele aroma foi tão bom, porque eu lembrei no momento que eu estava com a minha avó, com meu avô, foi um almoço de domingo na família e estava tudo muito bom, foi dia dos pais, dias das mães, do Natal. Então você consegue trazer influências nesses quesitos devido à sua memória alimentar. Então, os alimentos, eles também estão relacionados a diversos sentimentos que podem levar à aversão ou à felicidade no consumo de determinados alimentos. Ou seja, pode me incentivar ou pode me bloquear. E aí a gente tem que entender aquele contexto para tentar trabalhar com aquele grupo, tá bom?